Vamos agora então resolver alguns exercícios sobre funções logarítmicas. O primeiro deles diz o seguinte: estabeleça o domínio de cada uma das funções seguintes. Então, domínio, né? O que é domínio, professor? Domínio é qual o valor que o x pode assumir. Então, quando está no logaritmando, por exemplo, x menos 1, eu tenho que dizer que ele é maior do que zero. Então, aqui facilmente eu chego que x é maior do que 1. Só isso, né? Por exemplo, se eu colocasse o x igual a 1, ia dar zero aqui. Isso não pode, né? O que diz a definição? Que o logaritmando tem que ser maior do que zero. Vamos ver a letra B. O que diz a B? É a mesma história, né? Porque quando aqui é um número, na área 5, e aqui é um meio, eu só preciso olhar o 3x menos 2 e dizer que isso daqui tem que ser maior do que zero. Então, 3x tem que ser maior do que 2. Dividimos por 3, né? Os dois lados. E chegamos que x tem que ser maior do que 2 terços. Por exemplo, 1. 1 é maior que 2 terços, né? O que acontece se o x for 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Agora, se o x for 0, será que pode? Não, porque dá menos 2, né? Isso aqui tem que ser sempre maior do que... Isso aqui tem que ser maior do que 0. Então, vamos para a letra C. Olha aqui, ó. X ao quadrado menos 9 tem que ser maior que 0. Então, x ao quadrado menos 9 tem que ser maior do que 0. Então, a gente vai achar as raízes aqui. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Tem que fazer isso tudo do sinal, né? X ao quadrado igual a 9. X igual raiz quadrada de 9. Mais ou menos os valores. Então, x é mais ou menos 3. Esse é o número que torna a verdade ali. Então, vamos ver o que deu aqui. Esse aqui é o menos 3. Essa é uma parábola positiva, então ela faz essa curva aqui, né? E esse aqui é o 3. Então, onde é que essa função aqui é maior do que 0? Aqui é maior do que 0 e aqui é maior do que 0. Então, como é que eu vou escrever aqui? Vou botar assim, x é menor que menos 3 ou x é maior do que 3. Essa é a solução aqui, né? Para esse logaritmo. Porque sempre que eu substituir um número menor que menos 3 ou maior do que 3, vai dar positivo aqui. E é a nossa ordem inicial, né? Vamos para a letra D, então. A D tem dois detalhes, né? Primeiro é que isso daqui tem que ser maior do que 0. Então, vamos fazer. Menos 2x mais 7 tem que ser maior do que 0. Então, menos 2x tem que ser maior que menos 7. Se eu dividir tudo por menos 2, eu vou ter o seguinte. X e 7 meios. Notem, se for um número maior que 7 meios, né, o que vai acontecer? 8 meios, por exemplo, que é 4. Eu vou botar 4 aqui no lugar do x, menos 2 vezes 4 vai dar menos 8, mais 7 vai dar menos 1. Então, por isso que aqui a gente tem que fazer uma inversão do sinal, né? Então, o x tem que ser menor do que 7 meios. Por exemplo, 3. 3 é menor que 7 meios. Aí alguém vai dizer, professor, mas se eu botar um número negativo é menor que 7 meios. Exatamente. Deixa eu só arrumar aqui.
Só que aí, qualquer número negativo multiplicado por o menos 2 vai dar positivo, né? E aí, com positivo, ele vai ficar sempre maior que zero, tá? Esse detalhe aqui, essa passagem aqui na última, a gente tem que ter cuidado sempre, né? Porque era menos valor do x, então quando eu for terminar eu tenho que cuidar, inverter a desigualdade. É sempre bom constatar, conferir com o número, né? Maior que 7,5, 8, que é o 4. Se eu botar 4, ele vai dar negativo e fere ali, né? Mas terminamos. 1. Aqui, ó, cuidado. X menos 2 tem que ser diferente de 1. Então, vamos colocar aqui. X menos 2 tem que ser diferente de 1. Então, x tem que ser diferente de 3. E o que mais que tem, professor? X menos 2 também tem que ser maior do que zero, é a condição de existência, né? Então, o x tem que ser maior do que 2. Então, o número que serve ali qual é, pessoal? É o x maior do que 2. Então, eu vou botar assim, 2 menor do que x menor do que 7,5. Qualquer número que está aqui dentro, dá certo ali, pode ser usado, porque primeiro dizia que era um número menor que 7,5, eu coloquei aqui. Agora, x menos 2 tem que ser maior do que zero, né? Então, x tem que ser maior do que 2. Então, maior do que 2. Mas ainda tem que cuidar, o x não pode ser 3, então a gente tem que tirar aqui. O 3 está aqui nesse lugar, né? Então, menos x igual a 3. Ou, vamos fazer assim, ó, com x diferente de 3. Porque só não pode o 3, né? Aí fica uma resposta mais completa, né? Então, essa aí é a condição de existência aí. Vamos para a próxima. 35. Foi dada essa função aqui, né? F de x igual ao log de x. E ele quer saber se é verdadeiro ou falso as afirmações. Letra A. F de 1000. Como é que eu faço F de 1000? É só calcular o log de... Não, 1000, de 100, né? Log de 100. E a gente sabe que log de 100 é 2, né? Então, a primeira é verdadeira. Bem facinho, né? Vamos para a letra B. Ele quer saber o que é f de x ao quadrado. Vou até escrever aqui, né? No lugar do x, eu escrevo log de x ao quadrado. E quanto que dá isso, professor? Esse 2 é o nosso expoente, né? A gente já viu, então ele cai lá para trás. Então, isso aqui é 2 vezes log de x. E se a gente olhar bem, o log de x é a f de x. Então, isso aqui pode ser escrito como 2 vezes f de x. Opa, professor, então tá certo aquilo? Sim, verdadeiro. Agora a gente vai para a letra C, né? Vou colocar ela aqui. O que diz a C? F de 10x. Quanto que dá, professor? Vai ser igual a log de 10x. Bom, mas log de 10x a gente sabe calcular, não sabe, professor? Sim, é o log de 10 mais o log de x. Ah, professor, ficou ali o log de x de novo. Sim, né? Então, o f de 10x vai ser igual ao log de 10, que nesse caso a gente pode escrever como 1, né? Mas quem é o log de x? F de x. Então, o que que deu, professor? Ah, não fechou, né? Não, então essa aqui é falsa, né? Log de 10x. Vamos para a letra C. D, perdão. A letra D. O que que ela diz, professor? Diz o seguinte, que f de 1 sobre x. Então, vou escrever aqui, f
de 1 sobre x mais f de x é igual a zero. Vamos ver, como é que eu escrevo f de 1 sobre x? Log de 1 sobre x mais f de x é o próprio log de x. E ele está perguntando se isso é igual a zero. Como é que eu posso reescrever o log de 1 sobre x, né? Eu posso escrever ele como log de x na menos 1, é um exemplo. E o da direita eu deixo log de x. E aí, isso aqui é igual a zero? Esse menos 1 não é o expoente, então ele pode cair para lá, né? Menos 1 multiplicado pelo log de x, mais o log de x. Isso é igual a zero? Sim, né? Porque quanto dá menos 1 vezes log de x? Menos log de x. E menos log mais log dá zero. Então, essa aqui é verdadeira. Letra D, verdadeira. Vamos para a letra E. Ele diz o seguinte, ele quer que eu faça f de x mais 1, de x1 mais x mais 2, mais f de x1 mais x2. E aí, o que eu vou ter? Log de x1 mais x2. E isso daqui eu não consigo fazer nada, né, pessoal? Por quê? Essa resposta, isso aqui é falso, né? Por quê, professor? Porque essa resposta que ele deu ali seria verdadeira se eu tivesse assim, ó. Quanto é f de A vezes B? Aí eu faria log de A vezes B, né? Isso é quanto, professor? Ah, sim, daí seria, né? Log de A mais log de B, né? Então, essa resposta aqui valeria se em vez desse mais aqui tivesse um vezes ali, né? Deu aí. Vamos ver a f. F de 100x. Então, como é que eu escrevo f de 100x? Vai ser igual a log de 100x. Ah, tá. Então, log de 100x é quanto? Pode ser escrito como log de 100 mais log de x. Vou voltar mais para cá, né? Log de 100 a gente sabe que é 2. E log de x, professor, a gente já viu que é quanto? É a própria f, né? Então, 2 mais f de x. Ah, professor, então aquela ali é verdadeira? Sim, né? Então, f de 100x é 2 mais f de x. Verdadeira. Bem interessante, né? As constatações. Vamos para a próxima. Agora aqui é para construir um gráfico, então. Vou trazer o plano. Sempre é bom botar o eixo do x e o eixo dos y. E a gente vai descobrir uma coisa, assim. Que eu escolho os y para fazer. Eu vou fazer uma espécie de tabela aqui. Para descobrir o x, querem ver? Y. E aqui log de x na base 3. Por exemplo, o primeiro y que eu vou colocar vai ser 0. Então, vai dar tipo, a gente aprendeu, né? 3 na 0 dá quanto, professor? Dá 1, né? Então, todo gráfico de logaritmo, assim, que está sem algum número somando, ele vai passar por esse pontinho aqui, tá? Esse é o primeiro ponto, 0 e 1. Depois eu penso assim, tá, e se o y for 1, o x vai ser quanto? Aí eu vou pensar, 3 elevado na 1 vai dar quanto? 3, né? Então, quando o y for 1, ó, a gente vai aonde? Lá no pontinho 3. E se o y for 2, professor, que é esse valor aqui, né? Ele vai aonde? 3 elevado na 2. Aqui a gente sempre pensa assim, é o 3 elevado na y. 3 na 2 vai dar 9, né? Então, vai passar aqui nesse pontinho 9. E se for mais para frente, por exemplo, né? O 3 vai ser 3 na terceira, que é 27. E se for negativo, vou colocar aqui
o y menos 1, onde será que vai? Bom, daí 3 na menos 1 vai dar 1/3. Então, quando eu estiver no menos 1, eu teria que dividir isso aqui em 3 partes, mais ou menos, né? E ele vai passar por aqui. E no menos 2, professor? Ele vai passar onde, gente? No 1/9. Então, 1/9 é pegar isso aqui e dividir em 3 de novo. Já é um valorzinho bem pertinho aqui. Por isso que eu trouxe o gráfico pronto aqui, né? Então, olha só. O ponto que eu falei, o primeiro, né? Aqui, quanto é o x? Quando o x for 3, o y é 1. Ou, se a gente preferir pensar o contrário, como eu falei, né? Quando o y for 1, o x vai ser... Vou apagar essas coisinhas aqui para não atrapalhar. Então, aqui estamos, né? Agora, quando o y for 2, tu diz que vai no 9, né? Olha aqui, tará, foi aonde? Olha ali onde está o pontinho, ó. Bem certinho. Mas tu diz, professor, quando aqui for 1/3, né? Mais ou menos, ele vai ficar no menos 1, exatamente, ó. Eu dividi a olho, né? E quando for menos 2 aqui, vai ser no 1/9, é isso aí, tá? Então, esse é o gráfico A. Agora vamos para o B. O B é 1/4, né? Então, vai fazer o seguinte. A gente vai fazer de novo aqui a tabelinha, né? Onde eu tenho o y e o log de x na 1/4. Então, primeira coisa, quando o y for 0, que é em cima do eixo dos x, o que acontece, né, professor? Então, quando tiver aqui no 0, ele vai ser 1. Por que mesmo? A gente já viu, né? Sempre 1/4 elevado na 0. 1/4 na 0 é 1. Então, ele passa nesse pontinho aqui. Depois, eu posso alternar só para... Eu poderia começar do negativo para ficar mais bonito, né? Mas na 1 vai ser 1/4 na 1, então é 1/4. Opa, então quando for 1, quando o y for 1, ele vai estar no 1/4 do x. Então ele está indo para a esquerda. Como é que eu faço 1/4? Poderia dividir ao meio 2 vezes, né? Então aqui assim é mais ou menos esse ponto. E depois quando for 2, professor? Bom, 2 vai ser 1/4 vezes 1/4, 1/16. E então ele vai, 1/16 é dividir isso aqui ó, em 4 partes, ele já vem bem pertinho aqui, né? Então ele vai tangenciar esse eixo. Vamos ver no lado negativo o que acontece. Quando o y for menos 1, o que vai acontecer, professor? 1/4 na menos 1 vai dar 4. Então quando for menos 1, vai aqui para o 4, ó. E quando for menos 2, vai para o 16, que nem está aparecendo aqui, né? Então, vou trazer o gráfico, ó. Viram? Como eu disse, ó, esse ponto aqui é o do 0. Quando for 1, vai ser 1/4, que deu uma diferencinha, porque eu sobrepus, né? 1/4, depois vai indo para tangenciar. E para baixo, ó, quando for menos 1, ele vai passar exatamente no 4. Quando for menos 2, ele vai lá para o 16, que a gente nem tem aqui. Então tem uma coisa assim, ó, sempre que a base... Depois eu falo isso, vamos fazer os outros dois, né? Então aqui agora nós temos x e y, 1/3, né? Ele vai ser parecido com... Vai ser parecido com o... Vai ser parecido com o antes, né? Log de x na 1/3. Então, gente, eu vou perguntar de novo, né? Quando o y for 0, o que vai acontecer? Vai ser 1. Então, sempre que a gente tiver essa situação assim, né? O logaritmo assim, só com essa cara dele, sempre vai passar aqui no 1, né? Aí, de novo, se eu botar no 1, vai ser 1/3 na 1. Então, o que a gente sabe? Que 1/3 na 1
Então, quando y for 1, vai ser 1/3, mais ou menos, dividido em 3 partes, né? Assim, depois vai ser 1/9 no 2, porque 1/3 na 2 ao quadrado é 1/9, né? E aí, se eu pensar como menos 1, o que vai acontecer? 1/3 na menos 1 é 3. Ah, então no menos 1 vai no 3. No menos 2 vai aonde, professor? No 9. E se eu fosse para o menos 3, e aonde? A gente não vai colocar aqui, mas 3 vezes 3, 9, 27, né? Então vamos ver como é que ficou esse gráfico. Ó, como eu botei, né? O 0 e 1 é o ponto crucial. Depois, como é 1/3, quanto mais eu aumento positivamente, mais pequena vai ficando a fração, né? Porque 1/3 ao quadrado, 1/3 ao cubo, é aqui, ele vai para tangenciar o eixo y. Ó. E da mesma maneira, quando eu boto menos 1, o que é 1/3 na menos 1? É 3, né? Tá aqui, ó. E o que é 1/3 na menos 2? É igual a 9, 3 ao quadrado. E onde está esse ponto? Aqui, né, pessoal? Ó, tá? E ainda falta o d, que é o log de... que é o eixo x, e aqui é o eixo y. É o log de 4. Eu vou fazer de novo a tabelinha aqui, né? Então, esse é o y, e esse é o log de x na base 4, né? Pois é, quando o y for 0, 4 na 0 é 1. Então, você já viram, ele passa aqui toda a vida desse modo. Quando o y for 1, 4 na 1 é 4. Então, aqui é 1 e 4. Quando o y for 2, vai ser aqui em cima, né? Ó, y2 e aqui 16. 2, porque 16? 4 elevado a 2. Agora, quando o y for menos 1, ele vai dar 1/4. Então, aqui, mais ou menos, né? Um pontinho assim, só para ter uma ideia. Depois eu boto o gráfico. E quando for menos 2, vai dar 1/16, porque o menos vai invertendo a fração, né? Então, aqui está o gráfico, ó. Olhe bem. Quando ele vai subindo, né? Ele é crescente esse, né? Então, esses são os pontos. Bom, então quando eu faço y igual a 0, eu tenho 1, y igual a 1, eu tenho 4, y igual a 2, eu tenho 16, y igual a 3, a gente ia ter 64, né? O que significa isso? Vamos falar uma coisinha rápida aqui, uma conclusão. Então, sempre que esse número aqui for, que a gente chama de base, né? Sempre que a base for maior do que 1, o que vai acontecer com o gráfico? Ele vai ser crescente, igual esse que a gente está vendo aqui embaixo. Sempre que a base for um número maior do que 0, que tem que ser, e menor do que 1, o que vai acontecer? Ele vai ser decrescente, que a gente viu a recém. Podemos até voltar, né, gente? Esse aqui, ó, a base é menor entre 0 e 1, né? Tá? Então, a gente tem essa situação. Bem bacana, né? Os gráficos. Não muda nunca. A única coisa que vai acontecendo é que quando a base fica um número maior, ele fica mais achatado, assim. Ele vai tangenciar mais rápido o eixo do x, tá? Só isso. Então, agora vamos fazer uma situação ao contrário, né? Aqui a gente tem o gráfico dado e a gente tem uma equação aqui, né? Deixa eu só separar ela aqui. Então, a letra A me pergunta o seguinte: qual é o domínio? Eu vi que tem uma assíntota cortada aqui no menos 1. Então, gente, a gente pode escrever assim, ó, x maior do que menos 1. Poderia colocar x pertencente aos reais, mas quando eu coloco assim, dá para entender que eu estou falando de todos os números reais. O melhor é botar, mas tudo bem. Como é que tu sabe isso, professor? Porque o logaritmo faz sempre essa situação, né? Ele vai tangenciar aqui para baixo, né?
essa pontilhada, nunca tocando matematicamente, e aqui ele vai subindo, né? Primeira parte. Agora vamos ver a letra B. A letra B tem umas coisas interessantes. O que ele diz na B? Quais são os valores de A e B? Bom, mas a gente viu a recém, que quando o y é zero, aonde é que a curva vai passar? No 3, né? Então eu tenho 3. Não, peraí, deixa eu respirar, né? A função faz essa curva, né? Então é o seguinte, quando o x é zero, ele passa no 3 no y. Eu estou banzeando, eu fiz a leitura, botei certo, mas a mais log de abre parênteses 0 mais 1 na base b. Então 3 é igual a mais log de 1. Log de 1 a gente sabe muito bem quanto é, né, gente? Quanto é o log de 1? Isso é 0. Então aqui chegamos que o a vale 3. Alguém vai dizer, é tão fácil assim, professor? Nesse caso é, né? Porque o x é 0, leva o y a 3, ó. Vamos para a segunda situação. Quando o y valer 4, então eu vou dizer que 4 é igual a mais log. Qual é o valor do x, professor? 1, né? Então log de 1 mais 1 na base b. E agora? Alguém pode dizer, eu não sei fazer aqui, mas a gente já sabe quanto vale o a, né? 3. Então, mais log de 2, 1 mais 1 é 2, na base b. 4 menos 3 é igual a log de 2 na base b. 4 menos 3 é quanto, professor? É 1, então log de 2 na base b é igual a 1. Aí a gente usa a definição e chega que b na 1 é igual a 2, ou melhor ainda, b igual a 2. Então, qual é a nossa função aqui do gráfico, né? Y igual a que é 3, mais log, o x o x é o x, né, pessoal? E a base é quanto? 2, né? Então, esse gráfico que tem aí é esse aí. Vamos testar, quando o x é 0, vai valer 3, porque vai dar log de 1 na base 2. Isso aqui é 0, sobra o 3. Quando o x é 1, a gente bota 1 aqui e fica log de 2 na base 2, que é 1. 1 mais 3 é 4. É isso aí. Feito o exercício, né? E era isso aí por essa lista, né? Tranquilo, né, gente? Até a próxima.